Apesar do Supremo Tribunal Federal ter decidido, que a palavra final sobre medidas cautelares contra parlamentares é do Congresso, o senador Aécio Neves, principal interessado nesse debate, deve ter dificuldades para retomar o mandato. O tucano perdeu o apoio formal do PT, que conta com 9 dos 81 votos no plenário. E até o líder do PSDB, o Cássio Cunha Lima, reconheceu as dificuldades que devem ser enfrentadas aí pelo senador Aécio Neves. A votação está prevista, viu, Vera, para ocorrer na próxima terça-feira. Ô, Vera, claro, a gente vai esmiuçar esse assunto aqui no primeiro bloco, mas de certa forma a cúpula do PT já havia decidido colocar-se ao lado do senador tucano para confrontar o que eles consideram aí de excessos do Poder Judiciário. Mas o que aconteceu aí no meio do caminho? Que informação que você traz, Vera? O que aconteceu é que eles levaram muita porrada da sua base, da chamada base, Patrick Santos. Eles estão apanhando de sindicatos, apanhando dessas entidades classistas, apoiando daqueles segmentos que ainda são petistas ou ainda são da esquerda, por terem protegido um de seus mais notórios adversários, que é o senador Aécio Neves. Até então o discurso era este, de confronto entre os poderes, de intervenção do judiciário no legislativo. Então eles acabaram optando por uma postura mais protecionista. Agora que o Supremo delegou ao próprio Senado a opção de decidir ou não pelo afastamento do Aécio, agora é a ordem no PT. Eu falei hoje com o senador Humberto Costa, que é o líder do PT, é focar na figura do Aécio e nos atos cometidos pelo Aécio. Eles querem lembrar o comportamento dele, lembrar aquela gravação, os termos da gravação, o fato dele ter pedido dinheiro a um emissário do Joesley para fazer o jogo político mais clássico ali, aquele de desqualificar o PSDB. Algo que o PSDB às vezes poupa o PT, mas o PT é que nem a fábula do escorpião, atravessa nas costas do seu algoz e chega lá no final e dá aquela ferroadinha, é da sua natureza. Então eles estão nisso, mas estão sendo advertidos por PMDBistas e tucanos da cúpula de que tem a volta da roda da fortuna, que amanhã ou depois podem ser eles os pendurados ali. A senadora Gleice Hoffmann, por exemplo, já está num estágio ali de metástase maior que o do Aécio. Ela já é ré, ele ainda não é réu. Então, se amanhã ou depois, por alguma razão, o Supremo resolver pedir seu afastamento por entender que ela está obstruindo a justiça de alguma maneira, é ela que vai estar na berlinda, e o PT é uma minoria maior do que o PSDB. Ele tem menos aliados, ele tem menos condição de formar uma maioria que o PSDB. Então, os petistas estão sendo lembrados dessa sua nova condição de minoria e lembrados que também existe o Conselho de Ética, onde eles são mais minoria ainda, e lá eles podem ser alvo de algum tipo de retaliação. Então, a conversa hoje é essa. Eu conversei com tucanos, com PMDBistas, conversei com o senador Humberto Costa, conversei com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, direto da Rússia, hoje de manhã, antes ainda do Jornal da Manhã, e ele me lembrava essas nuances aí políticas e essa possibilidade de retaliações de cá, de lá, para dizer que o cenário pode não estar totalmente definido e pode ter um novo recuo do PT ainda. Acho que é bom a gente aguardar os próximos lances. Ô, Andreasa, como é que você vê essa situação? E é da natureza petista mesmo adotar essa postura agora que tudo mudou? Enfim, vai lá. Em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com a Vera, Porque vocês viram a lista de pessoas com as quais ela falou. Numa sexta-feira de feriado. Véspera do aniversário, isso é insalubre, É uma coisa horrorosa. Eu tô escandalizado, assim, é um negócio pra interditar o dia da pessoa. A Vera é fantástica, Conseguiu superar, tá aí fazendo o programa, não está abalada. Depois, inclusive falando com Eunício Oliveira desde a Rússia, nesse mês em que a Revolução Bolchevique completa 100 anos, uma loucura. Olha só, agora falando sério, botando a bola no chão, a gente está comentando aqui a absoluta normalidade. Que bom que seja assim, que bom que a natureza do PT possa se mostrar plenamente, que o PT possa ser advertido de que haverá volta, porque haverá, ninguém tem Gleice Hoffmann em seu time, e o próprio Humberto Costa em seu time impunemente, a roda da fortuna, nem tanto da fortuna assim, gira, a hora deles vai chegar. Mas isso só é possível porque superou-se a questão fundamental, aquela de que sim,
cabe ao Senado, no caso, mas cabe ao Congresso decidir sobre o futuro, o afastamento ou não afastamento de seus membros, e não ao Supremo Tribunal Federal. Graças àquela sessão de quarta-feira, que era aquela sessão terrível de que nós falamos aqui nos últimos dias, mas graças àquilo, hoje nós temos a questão legislativa no Legislativo. Cabe a eles, inclusive como disse o Alexandre de Moraes, disse também o Ricardo Lewandowski, cada casa, o Supremo com as suas, o Congresso com as suas, cada casa arca com os seus prejuízos, com as suas escolhas. Cabe ao Senado escolher se fica ou não com Aécio Neves. Eu quero que eles todos, Patrick Santos, eu quero que eles todos se danem, entendeu? Mas desde que se danem no lugar correto. E você, Marcelo Madureira? Para vocês verem, né? O PSDB e o PT convergem, eles têm um ponto em que eles convergem, eles se encontram, e não é no infinito, eles se encontram na bandidagem, né? na criminalidade. Até onde a gente vai ver realmente o papel escorpião, né, do PT, que tá vivendo aí uma situação hamletiana, né, shakespeariana, né, e veja bem a minha posição, né, ex-eleitor de Aécio Neves, e quero que Aécio Neves hoje seja afastado do Senado. Eu sou obrigado até a cerrar fileiras com alguns parlamentares do Partido dos Trabalhadores no sentido de banir Aécio Neves, né, do Senado e, se possível, da vida pública, né? Agora, então, qual é a moeda de troca que está rolando nos bastidores do Senado entre PSDB, PT e os outros partidos menos votados, né? Porque você vê a própria lista que você faz hoje dos senadores, né? Não é uma lista de políticos, é uma lista de réus ou proto-réus, né? Ou apenados. De Collor de Mello, passando por Renan, passando por Romero Jucá e tantos outros, né? É um bando de investigados. A moeda de troca, eu acho que é o que vai valer, é a impunidade. Eu vou ficar muito surpreso se realmente o Senado votar como deve votar por tirar o Aécio do Senado. Mas a moeda de troca, a impunidade, ou eu sou você amanhã, eu acho que infelizmente é o que vai fazer valer. E isso mostra o atraso do Brasil, o atraso da política brasileira. Aécio Neves hoje está na mesma lista, né, de Sarney, de Collor, Renan Calheiros, de toda essa bandidagem que hoje domina a política brasileira. Infelizmente, é isso que a gente está vendo aí. Eu espero, né, tenho uma réstia de esperança de ser surpreendido semana que vem. Aliás, Madu, Vera, eu começo esse tema também. Estamos falando exatamente do mesmo assunto. Os senadores se intensificaram, né, nesta semana, as articulações para que a votação seja secreta, né? Que pé que tá isso? De fato vai acontecer ou não? Vai ser aberto? O que você apurou? Aí é mais uma manobra daquelas, né, Patrick? Porque você veja que um caso absolutamente análogo, que foi o do senador Delcídio do Amaral, a votação se deu de forma aberta. O então presidente Renan Calheiros queria fazer votação secreta, houve um mandado de segurança impetrado por alguns senadores no Supremo, e o ministro Edson Fachin, diferentemente de outros que pegaram pedidos iguais e disseram que esse era um assunto interno do Legislativo e que não cabia a eles se manifestar, o ministro Edson Fachin, na época, deu uma liminar, concedeu uma liminar nesse mandado de segurança, determinando que, como o artigo da Constituição não falava expressamente em votação secreta, então, portanto, ela deveria se dar de forma aberta em nome do interesse da transparência, do eleitor e tal, da opinião pública e etc. Então, houve uma determinação do Supremo para que a votação fosse aberta na ocasião e assim foi. Vamos ver como o senador Eunício Oliveira vai se manifestar. Ele não me disse, eu perguntei, ele falou que só vai dizer isso no Brasil, e eu vi que ele deu outras declarações igualmente no muro, dizendo que a Constituição prevê uma coisa, o regimento prevê outra, ele vai estudar e vai dar uma resposta quando voltar. Mas a pressão dos tucanos é enorme pelo voto secreto, se bem
que, sinceramente, do jeito que está a situação do senador Aécio Neves, eu não sei se é vantagem para ele ser voto secreto. Se mais gente não pode traí-lo no voto secreto do que no voto aberto. Porque tem tucanos, tem PMDBistas que estão com o Aécio meio engasgado, né? Sabemos, o próprio Tasso Gereissati, que já foi seu amigo, hoje em dia é uma espécie de desafeto. Então, eu não tenho certeza se o voto secreto para o Aécio, na situação em que ele se encontra hoje em dia, é uma garantia de absolvição. Diga, Madu. Não, Vera, se for o voto aberto, o voto secreto, o PSDB aí é incrível, né, a situação do partido. Porque se for voto aberto, ver senadores do PSDB votando a favor da manutenção do Aécio Neves no Senado, é a pá de cal. É a pá de cal no partido, é o fim do PSDB. Acaba o PSDB junto ao eleitorado. Eles podem achar o que quiserem, mas acaba. Vai lá, Andreasa. Você não acha, não? Acho que para essa opinião pública mais que já está com o partido engasgado, acho que sim. Mas eu acredito que ainda em 2018, desculpa, André, só porque ele me perguntou. Claro. Ainda em 2018, o PSDB ainda é um polo de votação, porque tem esses dois nomes, Geraldo Alckmin e João Dória, que estão mais ou menos no radar do eleitorado. Mas pelo fato de ser ele PSDB, por ter alguma bandeira tucana, eu acho que isso não mais. Diga, Andreasa. A questão do Madureira é interessante, né? O valor, o alto teor de contágio de qualquer um votar a favor do Aécio Neves, só que para os senadores, membros do PSDB, um partido que já está em decomposição, votar contra o Aécio Neves não faz de fato nenhum sentido, né? É o peso de fazer parte do partido. Eles, vejam, Madu, eles sustentam o Aécio Neves, embora afastado, na presidência do partido. Se eles o fazem, se eles não conseguem sequer tirar o cara do partido, eles não têm nenhuma condição de votar contra o cara, é ir contra o partido. Quem do PSDB votar contra o Aécio Neves estará saindo do PSDB, o que talvez seja o melhor caminho, tá? Mas é incontornável isso. Sobre a votação, eu estava dando uma estudada agora no assunto, inclusive nisso de que a Vera falou, o precedente da votação do Delcídio, definido por medida liminar do Fachin, não há, do ponto de vista legal na Constituição, como essa votação não ser aberta. Tá? É evidente que eles podem fazer um puxadinho qualquer, um golpe para torná-la fechada, mas pela lei, pelas regras, pela jurisprudência que já existe, pelo histórico, ela precisaria ser aberta. Vera, e também se especula muito no próprio noticiário que o presidente Michel Temer tem ajudado muito nessa articulação para que o Aécio continue no Senado, né? Esse é o famoso caso de uma mão lava a outra, tem muita repercussão né? Hoje também. A minha mãe tinha uma segunda parte para esse ditado, que era uma mão lava a outra e as duas lavam outras coisas, mas no caso é um ajudando o outro e de fato o Temer está dependendo muito do PSDB para a votação da sua segunda denúncia, dependeu inclusive do relatório do Bonifácio de Andrada, que não é por outra razão, é um mineiro, tucano mineiro de 4 costados, então os dois estão na hashtag Tamo Junto nesse caso. Ainda sobre esse tema, Andreasa, passo para você. Para alguns juristas, a decisão do STF não vai impedir novos choques aí com o Congresso. Tem até quem falou hoje também foi o ex-ministro do Supremo, Carlos Aires Brito. Ele destacou que a Corte passou em definitivo ao Congresso a prerrogativa de interpretar a Constituição em definitivo. Já o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Gilson Dipp, criticou a atuação do STF e da presidente da Corte, a Carmen Lúcia. Como é que você vê esse ponto? Você acha que de fato esse choque aí entre Congresso e Supremo vai continuar? E análise desses juristas, o que você acha? Eu falei sobre isso ontem, né? O Aires Brito está errado, né? O Dipp está certo nesse caso. Nós falamos sobre isso aqui. Mas o choque vai continuar em decorrência do acórdão frouxo que se estabeleceu a respeito do que foi decidido, né? Nós falamos especificamente sobre isso ontem. Não se definiu concretamente os casos em que, uma vez tomada uma decisão, uma medida cautelar pelo Supremo, em que casos a respectiva Casa Legislativa pode atuar para, a palavra não é rever, mas para receber
a informação, o informe do judiciário e então decidir se aplica ou não, no caso o afastamento. Mas há mais elementos que não foram especificados. Eu falei ontem, por exemplo, sobre o recolhimento noturno, né? O recolhimento noturno, no caso, por exemplo, do Aécio Neves, não afetaria a atividade parlamentar? A meu ver, sim. O recolhimento do passaporte de um senador da República não afeta... Olha o Eunício Oliveira lá na Rússia, em viagem oficial. Não afeta a atuação do parlamentar? Então, por causa do voto, sobretudo frouxo, da Carmen Lúcia, que quis, jogando para a galera como sempre, jogando para a mídia, mas numa situação difícil, porque não havia muito como, criar uma terceira via, né, um terceiro voto entre os dois polos, no final das contas, teve que formar com a dissidência do relator, mas fica uma situação muito difícil. É claro que vai ter choque. E o seguinte, Patrick, no Supremo, nós ainda temos uma visibilidade do que ocorre. Agora, essa decisão se aplica aos 16 mil juízes que existem no Brasil e que podem, Brasil adentro, afastar deputado, vereador, e as respectivas casas parlamentares terão que avaliar caso a caso. Então você imagina a loucura, a disputa de poder, os golpes que acontecerão, tentativa de derrubar, tentativa de controlar a casa, disputas locais, inclusive barbárie, hein? Inclusive a possibilidade de gente se matar por isso nas cidades do interior do Brasil. É um precedente muito perigoso que foi aberto pelo Supremo ao não decidir claramente qual era o texto da decisão. Fala, Madu. Patrick, o jornalista José Neumann, hoje lá no blog dele, foi muito feliz, né? Ele criou a lei Carmen Lúcia, né? Que é uma característica da democracia brasileira. A lei Carmen Lúcia diz o seguinte: congressista rouba, é investigado, mas mantém o mandato porque esse pertence ao eleitor roubado. Essa é a sacada do José Neumann, muito bom, aliás. Vera. É verdade, é isso. Eu acho que ninguém está livre de novos embates, porque tem muitas questões em aberto, como a gente já disse aqui, questão sobre prisão preventiva, sobre prisão depois de condenação em segunda instância, sobre habeas corpus, essa questão sobre o que são as outras medidas cautelares possíveis de ser aplicadas sem que se passe pelo crivo do Congresso, ficou super subjetivo, diz que só situações excepcionalíssimas, mas não adianta você pôr um superlativo no adjetivo achando que você vai definir o que são, porque o grau de subjetividade continua o mesmo. Então, outros embates virão e isso é certeza.